Saudações terráqueos, estamos aí na semana 7, primeiro ano. Então, dando continuidade, né, e finalizando, essa será a última semana dessa parte do movimento. A gente viu os movimentos uniformes, né, com velocidade constante, movimento uniforme variado com aceleração constante, né, alterando a velocidade. Aí a gente entrou em alguns movimentos especiais, né, características particulares, que é a queda livre, que é um movimento que se dá na vertical, né? Então aquilo que, se você estudava no plano horizontal, vê agora no vertical, subindo e descendo. E agora a questão do lançamento. O lançamento, né, a queda livre também é tida como lançamento vertical, mas o lançamento agora no sentido do arremesso, que é aquilo que a questão que se chama o lançamento oblíquo. Né? Então, quando você arremessa algo, seja de um lugar mais alto do próprio solo, que esse objeto vai descrever uma parábola invertida, né? uma concha, um prato invertido, ele vai atingir uma determinada altura máxima e vai cair ao final, né? Lá numa certa distância, vai adquirir uma certa distância. Então, o que acontece nesse tipo de movimento? Quando você lança o móvel, ele vai ter uma velocidade, certo? Okay? Para você poder fazer esse movimento entrar em movimento, foi incrementada a ele, né? Foi colocada uma velocidade. Essa velocidade, ela vai fazer duas coisas. Ela vai fazer o móvel se deslocar a uma certa distância. Então ela vai ter uma componente aqui, ó, agindo aqui, certo? Chamada Vx, porque no horizonte, né, naquela questão do eixo cartesiano, né, x e y, as funções da tal. Então se convenciona que o horizonte é o x, então aqui se diz Vx, e na parte vertical o chamado Vy. Então essa velocidade ela se decompõe, aquela parte da questão, como a velocidade é também vetorial, a gente lida muito com a velocidade em termos de número, que é a velocidade escalar, a conta. Mas a velocidade também é um vetor. Quando você incrementa a velocidade no móvel, ela vai ter uma direção, vai ter um sentido. Então é um vetor, a ponta vai para algum lugar. Então quando o móvel é lançado dessa forma aqui, fazendo essa curva, a velocidade ora estará fazendo ele subir, então tem essa componente vertical, ora estará fazendo ele adquirir uma certa distância do local do lançamento, que é a componente horizontal. Então na hora desses movimentos, o que complica na questão é que você tem que sempre lembrar que é dado uma velocidade com que se lançou o objeto, e você tem que dividir essa velocidade, certo? Sempre na componente Vx e Vy. Aí é que entra o quê? Na hora em que esse objeto foi lançado, ele foi lançado com um ângulo, ok? Entra a questão do ângulo. Geralmente ângulo é uma letra grega, teta, alfa, beta, gama, uma letra grega. Então, esse ângulo aqui é o ângulo de lançamento. Foi disparado com 30 graus. Isso é muito usado na questão de balística. Quando você está, por exemplo, o cara coloca um porta-aviões e quer atingir um determinado alvo em terra, ou né, um lançamento de um míssil. Então, a trajetória sempre será essa. Ele é lançado de um certo local, faz uma curva ascendente, sobe, determinada altura, descendente, vai caindo, até atingir o alvo. Então, esse ângulo aqui é que determina que altura ele vai chegar. Se você quer quanto mais você precisa de que ele vá distante, precisa que ele tenha uma altura maior, né? Então é esse ângulo aqui que determina. Aí como calcular, a partir desse ângulo, a questão do Vx e do Vy. Então vai entrar aquela questão do teorema de Pitágoras. Você tem isso aqui, ó. Você tem Vx aqui, você tem o ângulo aqui, certo? E aqui você tem o Vy. Ok? Isso aqui é a velocidade com que foi lançado. Aí você tem um triângulo de Pitágoras. Você tem esse daqui como sendo o cateto, né? A componente vertical é o cateto de frente com o ângulo. E esse daqui é o cateto que está junto do ângulo. Por isso que chama adjacente. Adjacente quer dizer estar junto. O oposto está de frente. Então, pela definição, seno, certo? Seno do ângulo é quem? Cateto oposto, que seria Vy, sobre hipotenusa, que é a velocidade. E cosseno do ângulo é o cateto adjacente, que seria Vx sobre hipotenusa, é V. Então, por quê? Porque esse V aqui é o V que é dado na pergunta, certo? Você vai decompor. Aí o objetivo é descobrir essas duas partes aqui.
A velocidade no sentido horizontal e a velocidade no sentido vertical. Então, fazendo mesmo pelos extremos, você chega a essa relação aqui. Ó. O VY será a velocidade vezes o seno do ângulo dado, e o Vx será a velocidade vezes o cosseno do ângulo dado. Então, antes de trabalhar todas aquelas outras formas que envolvem velocidade, espaço, tempo, aceleração, que vai prestando na pergunta, você tem que lembrar de fazer essa decomposição e observar de acordo com a pergunta, quando é uma pergunta que está se tratando sobre algo na vertical e quando é uma pergunta que se trata sobre algo na horizontal. Por exemplo, que distância esse objeto atinge? Distância ele vai bater no chão, então o chão é horizonte. Que altura ele consegue? A altura é subindo, então a altura é vertical, é o VY. Certo? Então tem que ter cuidado disso. Vamos aos problemas para a gente ver. A primeira questão é sobre o lançamento vertical, né? Ainda, para completar. E aí você tem o seguinte, uma pedra lançada verticalmente para cima do alto de um edifício com velocidade de 19,6 metros por segundo. Decorrido 6 segundos do lançamento, ela atinge ao solo. Você está num prédio, lançou a pedra, contou lá 6 segundos, ela bateu no chão. Adotando o G igual a 9,8, eu falei nisso então, ao passar, né? Às vezes, para simplificar o cálculo, se usa que a aceleração da gravidade é 10. Mas, em geral, normalmente a aceleração da gravidade mais precisa é 9,8. Então, aí vai muito de cada questão, tenha cuidado sempre com o que a questão diz. Determina a altura do ponto de lançamento. Então, o que é que ocorre aí? É bom sempre os problemas você fazer um esboço de como é que está a situação, né? Então, você tem um prédio, certo? Aqui está o prédio. E do alto dele foi lançado um objeto, certo? Foi lançado daqui de cima, esse objeto, que após passar 6 segundos, depois de um tempo de 6 segundos, ele bateu no solo. Você jogou ele aqui, voltou, caiu no solo, ok? E a questão pede que se encontre isso aqui, ó, certo? S. Nesse caso o que? S0. Por que S0? Porque espaço inicial é de onde se começa todo o movimento. O movimento começou da pessoa que estava lá em cima do prédio jogando a pedra. Ok? Espaço final é onde o movimento acaba. Nesse caso o movimento vai acabar onde? No chão. Que a pedra foi jogada e caiu. Ok? Então inicial é C quando começa, final é C quando termina. Por exemplo, foi eu já disse a vocês em outros assuntos passados. Se você está numa estrada com 150 km, você largando do quilômetro zero, andando até o 150, beleza, inicial zero, final 150. Mas quando você for retornar pela mesma estrada, você estará partindo do 150 e voltando para o zero. Então o seu inicial será de onde você partiu, 150, 120, aquele quilômetro está lá na placa e voltando para o zero. É a questão dos tipos de movimento, né? Retrógrado, progressivo e tal. Então aqui o que acontece? A questão é descobrir essa. Se você for tentar de Torricelli, a Torricelli é V ao quadrado, V0 ao quadrado, 2A delta S. Qual é o problema dessa aqui? Quando você vai resolver uma conta por uma equação, veja sempre os prós e os contras. Questão de velocidade, quando esse objeto bater aqui, né? A gente não tem a ideia precisa da velocidade ainda. E mesmo que você resolver esse problema da velocidade, tem a aceleração, que é a gravidade, mas tem esse problema aqui, ó. O que você ia encontrar era uma variação de espaço, justamente quanto de espaço mudou do lugar que ele saiu para o lugar que ele chegou. Porém, a gente não tinha noção ainda, sabendo quanto variou, ter noção desse tamanho aqui. Você ter noção de quanto mudou. Podia, por exemplo, mudou 30, mas poderia ter saído do 20 e chegado no 50. Também poderia ter saído do 10 e chegado no 40. A mesma mudança de 30, ok? Então qual é o ideal de se usar aqui? Não essa daqui e usar a dos espaços, certo? V0t mais at ao quadrado sobre 2. Por quê? Porque sobre essa aqui a gente tem valor preciso de todos. Por exemplo, qual é o espaço final? Se o objeto foi lançado e bateu no solo, o espaço final é zero, né? Porque se o movimento está sendo na vertical, o solo é o início de tudo, é o zero. Espaço final é o que está procurando. Velocidade inicial veio na pergunta, que foi 19,6. Tempo tem, o movimento durou, o tempo para ele subir e descer foi 6 segundos. E a aceleração é da gravidade. Ok? Então, como é que a gente vai fazer? Espaço final, zero. Espaço inicial, não tem. É isso que está procurando. Quer achar melhor botar X, mas eu recomendo que deixe a letra mesmo, porque não fica confundido com muita letra. Velocidade é 19, né? Então, 19,6
o tempo é 6, a aceleração, como ela está indo contra o movimento, né? Então lembrar que ela é negativa. Então menos 9,8 dividido por 2, vezes o tempo de novo, que é 6 elevado a 2. Ok? Então, você tem aí, com esse cálculo aqui, vai dar para descobrir quem é o espaço inicial. Certo? Então você vai ter 0, aí S0, aqui a gente tem 6 de 10, 60, 6 vezes 9, 54, então é esse 6 de 19 aqui, né? Ó. 6 de 10, 60, 6 vezes 9 é 54. 6 de 60, né? 6 vezes 6, 36. Que está aqui, 6 de 60 centavos, 60, 1,20 e tal, então 3,60. Aí você vai ter aqui 6, 7, 5. Então você vai ter 117,6. Nesse aqui você pode dividir por 2, depois multiplicar, fazer a potência. Então você tem várias maneiras de fazer aqui. Eu vou deixar esse 9,8 e vou resolver essa potência aqui. Essa potência aqui dá 36, né? 6 vezes 6, 36 dividido por 2. Aí eu vou dividir logo ali, ó. S0, 117,6 menos 9,8 vezes o quê? Vezes 18, né? Ok? 9,8 vezes 18. Vamos fazer aqui. Você pode fazer como se fosse 9 de 18, depois esse aqui, certo? Ou fazer aquele método que eu mostrei já em outras vezes. Você faz como se fosse 98 e 18 aqui. Pela tábua. Aí você faz 8 vezes 1, 8. 8 vezes 8, 64. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 8, 72. Aí você junta nas diagonais. 4. 8 e 6, 14. Né? Aqui, 1 mais 2, 16. Vai 1. 10 com 1, 17. Aí lembrando que vai ter a vírgula, certo? Porque é 9,8. Então isso vai dar S0, eu vou apagar esse início aqui, para terminar aqui em cima. 0 igual S0 mais 117,6 menos 176,4. Aí agora faz a diferença, né? 176,4 menos 117,6. Certo? Então aqui 14, né? Tira 6, 8. 1 para cá fica 8. 16 tira 8, 8. 1 para cá fica 2. 7 tira 2, 5. Aqui não pensou pegar emprestado, nada. Então você vai ter que S0. Aí lembrando, ó, você tem 117, está tirando 170. Está tirando mais. Então o resultado negativo, porque tirou mais. 58,8. Passa ele para lá, que quer encontrar o S0. Então 58,8 metro. No sistema internacional o espaço é metro. Então o local onde ele foi lançado está aproximadamente 60 metros de altura. Ou 58,8. Vamos para a questão 2, que é o lançamento. A questão 2 era sobre um lançamento oblíquo, né? Um corpo é lançado do solo com velocidade de 200 metros por segundo. Então, velocidade inicial, 200 metros por segundo. Numa direção que forma 37 graus com a horizontal. Então presta atenção nisso. Ele pode dizer o ângulo feito com horizonte ou o ângulo feito com vertical. Então que a posição que o ângulo fica influi naquele negócio do seno e do cosseno. Então tem que prestar atenção quando ele diz a posição com a horizontal. Desprezando a resistência do ar, que o ar influi nessa questão do que você está lançando. Você lança um local com um vento muito forte, tal, então vai dar uma resistência a esse movimento, mas aí sempre tem esses detalhes. Desprezando a resistência, então não importa quanto é a resistência, e adotando que o G é igual a 10, está vendo nessa aqui ele já botou que a gravidade é 10. Dados 137, isso ajuda você a lembrar que se tiver, sem lembrar que é para usar o seno e o cosseno, isso aqui já faz você, vai ter que usar, porque o que vem numa pergunta é para ser usado, entendeu? Não existe nada colocado para encher linguiça em problemas. Às vezes a interpretação sua que não está muito boa, mas veio lá e vai usar em algum canto.
E aí tem um bocado de pergunta acerca desses dados, né? Então, como se trata de um lançamento, teve ângulo, é um lançamento, como eu disse há pouco, oblíquo, né? Esse ângulo aqui está aqui, o que é 37 graus com o horizonte, ok? Então a gente vai para a questão de descobrir o Vx, Vy, ok? Então só lembrando, Vx está nesse sentido aqui, Vy está no sentido em pé, vertical. A velocidade sempre age aqui. Então é só você se lembrar, cateto de frente com o ângulo, tá vendo? O pé de frente com o ângulo, Vy vai ser V seno do ângulo. Cateto junto do ângulo, que é cosseno, Vx vai ser V cosseno do ângulo. Você tem que praticar isso, quem está pensando em fazer Enem, concurso, que tem que estar com isso mentalizado, né? Não vai ter a fórmula pronta quando você for resolver. Aí a gente coloca nas avaliações, tá? Mas lá tem que estar mentalizado. Então você vai ter Vy, a velocidade 200, vezes o seno do ângulo, que é 0,6. E Vx, a velocidade 200, vezes o cosseno do ângulo, que é 0,8. Ok? Por enquanto deixa aqui, vai usar essas contas lá em outros problemas. Então sempre lembrando, quando a questão falar em algo que envolva horizonte é x, deitado, em pé, vertical, subida, descida é o Vy. Okay? Aí o que é que a gente tem na letra A? A letra A diz as funções da posição em relação ao tempo. Então justamente, posição S, tempo T, é aquela função horária dos espaços, a posição dependendo do tempo. Então o que é que acontece? Esse corpo tem dois tipos de movimento. No movimento em que ele sobe, ele está sofrendo a aceleração da gravidade, né? Está tendo efeito da gravidade. Então esse movimento no Y, certo? No Y vai ser aquela fórmula do espaço S0 V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Porque aqui ele está tendo influência da gravidade. No X, que é só o movimento aqui na horizontal, ele não está tendo influência da gravidade. O que faz ele chegar numa certa distância do canto que foi lançado é a velocidade que se aplica nele no início. Então a gravidade não influencia. A gravidade influencia para ele subir. Porque ele vai subir ou vai cair. Então no X você já tem aquela outra que é S0 VT, né? VT ou VZT. Então, quando ele diz função horária do espaço, função da posição em relação ao tempo. Então, posição em relação ao tempo. Por quê? Porque velocidade é sabido na pergunta e a aceleração é uma coisa constante, que é a gravidade. Então, como é que vai ficar? Na primeira você tem SY. Aí aqui você vai usar o quê? Você vai usar o S, né? Você vai usar o S0, certo? E nesse V aqui é o V do Y, certo? Então é o 200, você pode fazer a conta aqui, você puxa um zero aqui, fica 6, aí você vai ter C vezes 2, 120. Então 120T, ok? Que é o do Y. Você puxa aqui, ó. Fica como se fosse esse zero aqui, puxa a vírgula uma casa, fica 6, aí fica 20 vezes 6. 6 vezes 2, 12, bota o zero. A gravidade é 10, né? Então 10 T ao quadrado sobre 2. Ou seja, SY, S0, 120T menos 5T ao quadrado. Então essa é a função da posição em relação do tempo no movimento de subida e descida. Nesse daqui, você vai ter S0, né? Separar aqui. Aí quem é a velocidade no X? Faz a mesma coisa, puxa aqui uma casa, certo? Você vai ter 8, 20 vezes 8, 2 vezes 8, 16. Então, mais 160. Okay? Essa é a primeira letra, que é a função da posição em relação ao tempo. Continuando, a letra B pede o quê? A posição do projeto 10 segundos após o lançamento. Você disparou ele, onde é que ele vai estar com 10 segundos? Aí por que diz posição? Porque como o projeto está numa trajetória de subida, né?
vai chegar numa altura, vai cair. Em cada momento que você está marcando o tempo, ele está ou nessa parte da subida ou na parte da descida. Aí ele vai ter sempre um valor em relação à distância que ele está de onde disparou, horizonte, e uma altura. Então são sempre dois valores que justamente você encontra com essas duas fórmulas aqui da letra A. Então se diz que o tempo é igual a 10 segundos, a gente coloca os 10 segundos aqui, os 10 segundos aqui, certo? Então você vai ter SY, que é a altura que ele vai estar com os 10 segundos. S0 é 0, porque ele largou, né? Partiu do início zero, não tinha altura, não tinha nada onde ele partiu. 120 vezes 10 menos 5 vezes 10 ao quadrado. E o SX, certo? Posição, coordenadas são sempre dois valores, né? X e Y. 160 vezes 10. Então aqui já é mais simples, vai dar 1600, então 1.600 metros. Ou seja, lançado dessa forma, após passar 10 segundos, ele estará distante 1.600 metros do canto onde foi disparado. E a altura a gente faz aqui, né? A altura vai ser 1.200 com os dois zeros. Aí aqui dá 100, né? 10 vezes 10, 10 ao quadrado. Primeiro se faz a potência, né? Multiplicação, potenciação, primeiro é potência. 5 vezes 100, isso vai ser 1.200 menos 500, okay? 500, isso vai dar 700, com 700 metros. Então qual é a posição dele? 1.600 metros de distância, 700 metros de altura. Por isso que nas corridas balísticas sempre tem isso. Tem um cara que lançou, aí se o outro tem informação de como é o tipo de aparelho que ele usa, dá para calcular depois de quanto tempo, a que distância aqui está e a que altura está, para preparar a bateria antiaérea. A bateria antiaérea faz isso, você dispara o míssil cronometrado, PDT, numa determinada trajetória que vai tentar atingir o alvo que está em determinada altura e determinada distância. Ok? Na letra C, dá para a gente fazer aqui ainda. Na letra C, ele pede a altura máxima atingida. A altura máxima atingida vai por torre sede, né? V ao quadrado, V0 ao quadrado, menos 2, negativo, porque a gravidade, né? A gravidade é negativa, vezes A, vezes delta S. Ok? Aí lembrando que você vai usar o V daí, a altura, é o VY, certo? Quando se chega, né? Tudo que é lançado, ao chegar na altura máxima, faz o que? Zero. Então a velocidade aqui é zero, para poder, quando ele chega nessa altura, ele começa a cair, porque é como já disse em outras aulas. Se você lançou o objeto e ele vai continuamente subindo, ele está adquirindo velocidade sempre, o tipo de combustível, o material que fez, e vai vencer a estratosfera. Se você lança, ele chega num ponto que começa a cair, é porque nesse ponto que ele começa a cair, a velocidade zerou. Aí vai adquirir velocidade de novo, por conta da aceleração da gravidade empurrando ele, ele vai adquirir velocidade de novo. Mas naquele exato ponto que ele muda, a velocidade é zero. Aí você vai ter aqui 0 ao quadrado, o V0 aqui é esse, que é 120, 120 ao quadrado, duas vezes a gravidade, que é 10, vezes ΔS. Ok? Aí você resolve aqui 120 ao quadrado, faz 12 vezes 12, ok? Que é 144, vai fazer daquele jeito, né? 12, 12, para praticar, mas vai dar 144, passa ele para cá e vir negativo, então vai ser 144 com 2 zeros. E isso aqui dá 20 negativo, né? Que passa para cá. Vai ser aqui o ΔS, ok? Corta os zeros, sinais iguais fica positivo na divisão, aí você tem aqui 1440 dividido por 2, metade de 1000, 500, metade de 400, 200, metade de 40, 20. Então isso vai dar 720, ok? No ΔS, 720 metros. Certo? Então a altura máxima que esse objeto atinge nessas condições é 720 metros. Então para fazer a mais pede um instante que ele atinge o solo. O que acontece quando ele atinge o solo? Ao atingir o solo, você vai ter aquele espaço, né? O espaço final zerado, certo?
Então, você vai ter isso aqui, ó. 0, 120t menos 5t ao quadrado. Certo? Como o movimento de subida e descida para atingir o solo é na vertical, por isso que você usa esse de cima. Aí ao atingir o solo, o espaço final será 0. Ok? Aí vai encontrar o tempo nessa situação ali. A gente tem uma equação de segundo grau aqui, ó, mas ela não está completa, que aqui está 0. Você pode usar aquele método que eu já falei de simplificar. Você pode dividir aqui por 5, que ambos dá para dividir por 5. Mas quiser trabalhar com esse número aqui, pode. Aí você vai ter aqui, ó, 2 vezes 5 dá 10, sobra 2, né? 2, 20 por 5 dá 4, então aqui vai dar 24. E aqui vai dar t ao quadrado. Aí você usa aquele método, tira o t em evidência, porque está aqui e aqui, ó. Então você vai ter t, aí aqui se tirar o t fica 24, e se tirar um t daqui fica outro. Né? Então, ou você vai ter t igual a 0, que não dá certo, que não existe tempo zerado, o movimento está acontecendo, o tempo está passando. Ou você vai ter 24 menos t igual a 0. Passa o t para lá e simplifica aqui. E ele atinge o solo aos 24 segundos. Aí o cuidado de fazer esse cálculo é o espaço final é 0 nessa componente aqui. Ok? Que é a componente que está marcando a altura dele. Então ele larga do 0, sobe, ao chegar no fim do movimento ele chega no 0 de novo. Então vai ser 0 todos os dois. Por isso que esse aqui fica zerado. Você não pode usar essa daqui e não se sabe a distância que ele atingiu. Então são dois espaços, mas esse espaço aqui é com relação a subida e descida. E na hora que ele bate no solo fica 0 de novo. Esse daqui não, esse aqui é em relação à distância. Vamos ver se dá para a outra aqui, que é a letra E. E a letra E é sobre... A letra E, ela é sobre o alcance. Aí sim, o alcance é isso aqui. Porque isso aqui marca o espaço na relação horizontal, a distância que ele chega. Aí o que é que você sabe? Que S é 160T. E esse T é o tempo que ele passou para chegar lá no solo de novo. Foi lançado, passou 24 segundos, bateu no chão. Então isso quer dizer que vai ser 160 vezes 24, que é o tempo que encontrou aqui. E se não for o tempo que você encontrou para que ele batesse no chão, a distância vai ser essa daí. Você pode fazer 16 e 24, que é o sistema que eu uso. Bom, C vezes 2, 12, C vezes 4, 24, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 4, 4. Aí você vai ter aqui 4, aqui vai ter 8 e aqui vai ter 3. Então você vai ter 384, esse resultado aqui, ó, 4, 2 e 2, 4, 4, 8, mais 2, 3. E mais o zero daqui. Então ele atinge 3.840 metros de distância. Ok? E por último, na letra F, né? Conferir aqui, F, isso. O módulo da velocidade do projeto ao atingir o solo. Então nesse tipo de lançamento, do jeito que você lança o projeto, ele vai chegar no final. Então se ele foi lançado com 200 metros por segundo, a velocidade final, né? Velocidade final, que é igual à velocidade inicial, 200 metros por segundo. Da forma como ele foi lançado, né, a aceleração, essas coisas influem nas velocidades ao longo do movimento. Mas a velocidade final, por quê? Porque o movimento no sentido horizontal é um movimento uniforme. Então a velocidade é constante. Começou com 200, vai terminar com 200. Obrigado a todos aí, paz e bens, boa semana. Essa semana começou a novidade das aulas online, né? Na semana 8. Então ver isso é mais um incentivo para a gente nessa situação continuar lutando aí, batalhando nos estudos, né? E boa semana para vocês.